Nos Estados Unidos, a segregação racial não foi um erro passageiro. Foi um sistema milimetricamente calculado para afetar e destruir a vida de incontáveis mulheres, crianças e idosos negros. E hoje iremos revisitar sua história, suas cicatrizes da escravidão, até manifestações contemporâneas de hoje em dia. Tudo se inicia no fim da Guerra Civil Americana, em 1865, com a derrota econômica e bélica do norte dos Estados Unidos contra os sulistas, que eram os escravistas da época, né? Eles que lutaram para manter os escravos deles, já que era uma região muito rural, e etc. E a Declaração da Liberdade dos Escravos foi formalmente declarada em 1863. Porém, eles só foram verdadeiramente emancipados em 1865. Porém, mesmo com essas liberdades, os escravos, agora libertos, ainda sofriam muita violência racial, devido a grupos ex-donos de escravos e outros grupos, como a Ku Klux Klan. E a KKK, Ku Klux Klan, foi um grupo que surgiu para intimidar negros e seus aliados com violência. Foi fundada por veteranos confederados em Pulaski, no estado de Tennessee. O grupo começou como uma espécie de sociedade secreta com o objetivo de resistir à reconstrução, o processo federal de reintegração dos estados do Sul à União e garantia de direitos civis aos afro-africanos libertos da escravidão. A KKK rapidamente se transformou em uma organização terrorista que usava violência, intimidação e assassinatos para manter a supremacia branca e impedir que os negros tivessem direitos políticos, sociais e econômicos. Mesmo com tentativas do governo de combatê-la, a influência racista no Sul continua com muita força por décadas. Com o fim da reconstrução, os estados do Sul criaram as chamadas Leis de Jim Crow. Elas legalizavam a segregação racial. Escolas, transportes, banheiros, até bebedouros separados. A Klan se infiltrava em governos, polícias e tribunais. Não era só um grupo extremista, era parte de uma estrutura. A partir do fim do século XIX, a segregação virou a lei. A Suprema Corte validou isso em 1896 com a decisão de Plessy v. Ferguson, afirmando que era constitucional manter as instalações separadas, mas iguais. Na prática, isso significava escolas precárias para crianças negras, hospitais distantes, bairros negligenciados. A desigualdade foi construída legalmente peça por peça. Entre 1916 e 1970, cerca de 6 milhões de afro-americanos deixaram o sul dos Estados Unidos em busca de uma vida melhor no norte e no oeste. Esse movimento, conhecido como a Grande Migração, foi motivado pelo racismo brutal no sul, pela segregação legalizada e pela ameaça constante da Ku Klux Klan. No entanto, ao chegarem às grandes cidades do norte, como Chicago, Nova York e Detroit, muitos encontraram uma realidade contraditória. Havia mais oportunidade de trabalho, sim, mas o racismo não ficou para trás. Eles enfrentaram discriminação em moradia, salários mais baixos e escolas segregadas de fato, embora não de direito. A polícia tratava os novos moradores negros como ameaça e os brancos reagiam com violência a qualquer tentativa de integração. A Grande Migração foi um ato de esperança, mas também revelou que o racismo era e ainda é um fenômeno nacional, e não apenas o Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de afro-americanos serviram nas Forças Armadas dos Estados Unidos, lutando contra o fascismo no exterior, enquanto enfrentavam segregação e racismo em casa. Isso gerou um novo questionamento: como exigir democracia lá fora e negar direitos aqui dentro? Foi o início de uma consequência racial mais forte, que preparou o terreno para o movimento dos direitos civis nas décadas seguintes. O movimento dos direitos civis começou a tomar forma nos anos 1950, com ações diretas como o boicote aos ônibus de Montgomery e a resistência em escolas segregadas. Era o povo negro dizendo: não vamos mais aceitar o inaceitável. Lideranças como Martin Luther King Jr. e Rosa Parks transformaram a desobediência servil em ferramentas de mudança. Entre os anos de 1964 e 65 vieram vitórias históricas, a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Direito ao Voto. Mas essas conquistas vieram com sangue. Malcolm X foi assassinado em 1965 e Martin Luther King em 1968. O Estado avançava nas leis, mas a violência contra os líderes negros mostrava que o racismo não recuava facilmente. O governo respondeu com repressão.
No começo dos anos 70 até o fim dos anos 90, os presidentes Richard Nixon e Ronald Reagan começaram uma campanha que ficou conhecida como a Guerra às Drogas. Basicamente, um combate da lei e do governo e estados no geral contra as drogas. Qualquer droga que você possa imaginar. E essa campanha, esta luta, foi usada como um jeito de cobrir a violência racial e controlar as populações de minoria, que normalmente eram vistas como usuários, vendedores e manufaturadores dessas drogas. Essas campanhas geraram muitas polêmicas e manifestações, protestos contra esta guerra, dizendo que ela estava sendo usada para matar negros sem motivo. No século XXI, o racismo não desapareceu, ele se adaptou. A violência policial se tornou símbolo desse racismo moderno, como casos de Trayvon Martin, Michael Brown e George Floyd. As imagens chocaram o mundo, mas para a população negra americana, aquilo nunca foi novidade. O movimento Black Lives Matter nasceu como grito coletivo por justiça, denunciando que, mesmo hoje, a cor da pele ainda define quem vive e quem morre nos Estados Unidos. A segregação deixou marcas profundas. Não é apenas uma memória, é uma estrutura. Entender essa história é essencial para desmantelar as desigualdades do presente, porque só há um futuro quando se enfrenta o passado.